Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E a aula de hoje vai ser sobre o renascimento da filosofia. O que? Moderna. Só o renascimento, certo? O surgimento, os fatores, melhor dizendo, que fizeram ocorrer a filosofia moderna e o renascimento, certo? Então, vamos lá. Então, são 5 fatores que fizeram com que surgisse a filosofia moderna na Idade Média, durante 1400, por aí, tá entendendo? Até 1600, até o século XVI, até o século XVI. Então, vamos lá. A primeira é a economia, o primeiro fator, a economia. Então, o que aconteceu? Um declínio, certo? Ocorreu um declínio no money, certo? Gradual do feudalismo, com o surgimento do mercantilismo e as grandes navegações. Então, por causa disso, por causa das grandes navegações, lembra? As grandes navegações, ocorreu uma queda no feudalismo, naquela distribuição de terras, viver no feudo, enfim. Então, houve uma queda devido a isso, e na economia da Europa. E aconteceu o quê? Simplesmente as navegações tomaram o mundo. Tomaram o mundo. Tomaram o mundo. Então, na economia estava caindo, e as navegações estavam surgindo. Entenderam? Apenas isso. Então, lembrando que o Brasil ele foi descoberto em 1500. Entendeu? 1500. E o Renascimento até 1600. Século 14. Século 14 até século 14 até século 16. Beleza? Então vamos lá. Primeiro é o fator a queda na economia. O segundo, a política. O que aconteceu? A descentralização do poder. Beleza? Apenas isso, a descentralização do poder. A monarquia não ficou tão forte assim, estava sendo fragmentada. Então, foi a descentralização do poder. Continuando. Qual é o próximo fator? A religião, pessoal. Eu ia falar religiosa. O fator religioso. Mas, enfim. Então, a religião aconteceu o quê? Até o século XVI, quem predominava era a Igreja Católica. Até o século XVI, quem predominava era a Igreja Católica, certo? E o catolicismo, no caso, seria o catolicismo romano. Beleza. Em seguida, há uma ruptura com a filosofia, no caso, a religião protestante. Então, ela praticamente fica fragmentada, dividida com mais agora, né, no século XVI, 14 e 15, seria os protestantes. Beleza? Continuando. O outro fator é o fator social. A nobreza ela perde espaço para uma burguesia, formando um estado com 3 divisões. O clero, os nobres e o povo. Então, há uma transformação também social. E por último, a cultura. O que aconteceu com o fator cultural? Simplesmente sai da mentalidade teocêntrica. E vai entra no humanismo antropocêntrico, certo? Com o renascimento cultural, resgata também a cultura clássica grego-latina. Então, eles valorizam também muito a cultura grega, começa a valorizar mais a cultura grega. Então, sai do teocentrismo e vai para o humanismo antropocêntrico. Beleza? Então, a cultural saiu do teocêntrico, que era Deus no centro do universo, que agora passa a ser o homem o centro do universo. Então, começa a valorizar mais o próprio homem, não a Deus. Isso
naquele tempo. Só que o homem, pessoal, ele é dividido em alguns pensamentos, certo? Até a Idade Moderna, que é o Renascimento. Quem está falando aqui. Então, a medieval seria o antes deles. E o antigo seria a época grega, Sócrates, tudo aquele povo bem antigo. Então, vamos lá. No período grego, os homens se preocupavam com o quê? Isso é o homem. Beleza? Eu só dividi cada tempo o homem pensou alguma coisa. O homem defendeu alguma coisa. A filosofia era algo, tá entendendo? Diferente com a do próximo tempo. Então, no homem antigo, qual era a filosofia? O que eles defendiam era uma harmonia. Isso é a parte mais importante, ó. Com a natureza. No tempo antigo, era a harmonia com a natureza. Beleza? Harmonia com a natureza. Era viver com harmonia com a natureza. Apenas isso. No tempo medieval, era a contemplação. Era a contemplação. Contemplação de quê? Da natureza. Já muda. É a contemplação da natureza. Contemplar a natureza. E no tempo moderno, o que é? Compreender é o maior. Para pronto. Tempo antigo, harmonia com a natureza. O povo queria viver com harmonia com a natureza. Só isso, viver é um nômade. O cara vive com harmonia com a natureza tranquilo. O homem medieval tinha a contemplação da natureza. Contemplar a natureza. Ah, a natureza tão bela. Ou natureza perfeita. Ou natureza amada por mim. Enfim. E no homem moderno era compreender para usufruir a natureza. Praticamente sugar as coisas da natureza. Você entende, estuda a natureza, começa a saber o que ela tem, o que ela não tem, e depois você retira essa substância dela. Então, praticamente começou a extração, começou a cortar mais árvore, começou a criar uma ciência mais prática, entendendo? Na Idade Moderna. Então, o homem começou a mais usar a natureza a seu favor. Beleza, pessoal? Então, esses são os fatores. Esses foram fatores da queda da medieval, das quedas medieval, certo? Para o surgimento da filosofia moderna. Tinha a economia que caiu, ficou em declínio, por causa das grandes navegações que estavam surgindo na época. O Brasil foi descoberto em 1500. A política ela ficou descentralizada, praticamente ficou dividida. Alguns, mas foi um fator, ficou dividida. Não ficou mais um rei lá, não era um rei. O povo começava a ver estranho esse ideal de monarquia. O segundo era o catolicismo, que perdeu força para os protestantes. Lutero chegou criticando. Enfim. O quarto era o social, que agora o povo estava bem mais dividido, certo? Tinha o clero, os nobres e o povo. E por último, cultural, que passava da filosofia teocêntrica, da ideia teocêntrica, que era Deus é o centro do universo, que agora virou para a ideia antropocêntrica, ou antropocentrismo, que seria o homem no centro do universo. E por último, que eu só botei só para ilustrar, é aquilo. O homem antigo tinha como foco a harmonia com a natureza. O homem medieval tinha como foco a contemplação da natureza. E o homem moderno, no caso esse período aqui que a gente está falando agora, tinha como princípio e foco compreender para usufruir a natureza. Certo? É isso. Essa foi a aula. Espero que tenham gostado. Se cuidem e bons estudos. Até a próxima. Tchau.